custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com a supervisora de pesquisas do DIEESE, Patrícia Costa. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo certo. Patrícia, o valor do conjunto dos alimentos básicos aumentou em 12 das 17 capitais onde o DIEESE realiza mensalmente a pesquisa nacional da cesta básica de alimentos. E a gente verificando aqui, entre setembro e outubro, as altas mais expressivas ocorreram em Porto Alegre, Campo Grande, Vitória, Rio de Janeiro, Curitiba e Goiânia. Que outros dados você destaca em relação a esse novo levantamento do DIEESE, Patrícia? Então, o que a gente observou entre setembro e outubro foi o aumento de produtos in natura. Então, a batata, nas 10 cidades onde ela é pesquisada, na região Centro-Sul, ela subiu e subiu bastante, principalmente pelo fim da safra, né? Então, e pelas chuvas. Então, você tem uma diminuição da oferta de tubérculos. Também o tomate acabou impactando muito entre setembro e outubro, e o pão francês, principalmente pelo preço da farinha que deriva do trigo, e aí você tem uma questão do preço internacional causado pela expectativa de baixa safra nos Estados Unidos e pela dificuldade de importação de trigo por conta do conflito da Rússia e da Ucrânia. Mas esses são os produtos que mais subiram. No entanto, o que chama muito atenção é o percentual de alta nos últimos 12 meses. Então, você tem no leite, capitais com um aumento de até 55% no leite, em 12 meses, comparando então outubro de 2022 com outubro de 2021. Assim como o açúcar, 22%, o óleo de soja, 15%, 20%. Então, você tem assim, uma proporção grande de aumento nos últimos 12 meses, que segue mostrando a dificuldade do trabalhador em comprar esses alimentos básicos. Patrícia, quando você fala desses dois alimentos, em especial a batata e o tomate, estava vendo aqui que as altas foram bastante expressivas nesse mês, por exemplo, no Rio de Janeiro, em relação à batata, 32,43%, em Brasília, 31,56%, mas no período de 12 meses, como você observou, todas as cidades apresentaram taxas aí positivas, né? Positivas no caso, negativa para o consumidor, obviamente, com destaque para Belo Horizonte, que tem 36,06%. E no caso do tomate, o aumento chegou a 38,33% também na capital mineira. Isso mostra, mais uma vez, né, evidenciando algo que você já falou aqui, Patrícia, o quanto faz falta na prática a política de estoques reguladores, que acabou virando tema, inclusive, da campanha eleitoral? Eu acho que isso é algo que já vem sendo demonstrado já há quase dois anos, né? Isso começou assim com uma força muito grande na pandemia, e isso vem sendo reforçado a cada mês quando a gente vê que os preços eles sobem e muitas vezes eles acabam não recuando na mesma proporção. E é isso que o percentual nos 12 meses mostra. Então, você tem um aumento, mas nos últimos 12 meses, o recuo que acontece muitas vezes por uma normalização do abastecimento, ele não é igual ao aumento. Então, você segue penalizando, né, as famílias, principalmente de baixa renda, no orçamento, porque a renda ela não acompanha. Quando você tem que um litro de leite, por exemplo, sobe 55% em 12 meses, não tem salário que suba esse percentual. Quando você diz que a batata sobe também muito, 30%, não tem salário que tenha subido esse percentual nos últimos 12 meses. Então, o que vai acontecendo é que esses alimentos básicos, eles acabam ficando cada vez mais distantes da mesa das famílias brasileiras, o que é um problema, porque isso significa e se traduz em fome.
E aí a gente tem aquela combinação que também já foi tema aqui de outras conversas, Patrícia, que é a inflação alta, principalmente aquela relacionada aos alimentos, com o salário mínimo sem reajuste real. Em outubro de 2022, o piso nacional necessário para a manutenção de uma família de 4 pessoas deveria ter sido, segundo o Diese, de R$ 6.458,86, ou seja, 5,33 vezes o mínimo de R$ 1.212. Em setembro, o valor necessário era 5,2. Então, isso também, na verdade, pode representar um alento, o fato do salário mínimo ter, né, de estar sendo negociado pela equipe de transição ali do governo do futuro presidente Lula, esse aumento real no salário mínimo já para 2023, isso pode representar um alívio para essas famílias que estão com dificuldade de garantir sua sobrevivência econômica? Sim, com certeza. Você estava fazendo a pergunta e eu estava aqui pensando, ah, nossa, que alento a gente poder saber que mais para frente o salário mínimo volta a subir. Então a gente tem noção que não dá para fazer esse aumento de forma rápida, porque isso se traduz em inflação, mas você ter uma política que sinaliza que o salário mínimo vai ser aumentado. Primeiro, você vai repor a inflação, que já é muito bom. Além disso, um aumento real garantindo um poder de compra, a manutenção do poder de compra e a elevação desse poder de compra para a classe de trabalhadores que ganham até um salário mínimo, é extremamente feliz. Isso significa também, porque quando você olha os dados de mercado de trabalho, é importante ressaltar que segue aumentando a proporção de trabalhadores que ganham em torno de um salário mínimo. Então, a política de valorização do salário mínimo, nesse momento, ela vai ser crucial para que essas pessoas tenham mais renda. E veja, saiu ontem uma notícia de endividamento. As famílias brasileiras elas estão extremamente endividadas. Então, isso significa que elas têm uma vontade de consumir, mas elas não têm, elas vão jogando isso para frente. E isso é um problema muito sério, porque você precisa usar, muitas vezes, o cartão de crédito para comprar itens essenciais que deveriam estar dentro do seu orçamento. Mas você joga isso para frente para ver como é que paga no próximo mês ou daqui a 2, 3 meses. Então, eu acho que o que a gente tem hoje é uma situação de grande vulnerabilidade, de pessoas que querem comprar e não conseguem, pessoas com fome, com necessidades básicas a serem satisfeitas. Então, você saber que para frente há uma possibilidade da negociação da dívida, há um aumento do salário mínimo programado, e isso já vai entrar na conta das pessoas, eu acho que isso é muito importante e é, sim, como você falou, um alento. E tem um outro aspecto também, Patrícia, também falando a respeito do futuro governo, que é a volta do Bolsa Família nos moldes do que era, né? Integrado a um sistema todo de assistência social, tendo ali as condicionantes de acesso à saúde e educação, até para o próprio governo saber quem é que está passando fome no Brasil, né? Porque a gente teve ainda um sucateamento do IBGE que acabou causando um apagão estatístico, né? Então, uma desconexão também, né, do Auxílio Brasil com o próprio SUAS, com o Sistema Único de Assistência Social. Então, tudo isso é importante para a gente conter essa situação de fome no Brasil, Patrícia? Muito importante a volta do Bolsa Família, o investimento na agricultura familiar novamente, que foi tão positivo no sentido de tirar o Brasil da situação de insegurança alimentar. Então, assim, são tantas boas políticas e boas práticas que vão voltar que enchem a gente de esperança de começar a falar dar outras notícias, né? De que as pessoas, que o salário mínimo necessário, ele não está crescendo tanto, porque o preço dos alimentos não sobe tanto como vem subindo, porque o salário mínimo se aproxima do salário mínimo necessário, porque o trabalhador finalmente consegue voltar a comer. Então, eu acho que as políticas elas são extremamente importantes porque houve um desmonte, né? Houve uma destruição somada a uma pandemia, isso teve efeitos desastrosos na vida das pessoas. Então, a gente espera poder recontar essa história de uma maneira diferente. Patrícia, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.
Conversamos aqui com a supervisora de pesquisas do Diese, Patrícia Costa.